Hoje é quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, armação esperta, 855, desconto fixo e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acabei de bater um papão aqui com os patrões falando dos bots de Instagram. Acho que ficou legal, deu pra explorar bem o assunto. Falei mais do que devia pra variar, curti, brigadão. E final de semana, né, eu tive que fazer uma ligação. Era telemarketing, atendimento, não sei do que era agora. Mas geralmente eu pego os meus AirPods, faço aquela ligação, já sei que eu vou passar ali meia horinha. Só que a bateria dos meus AirPods, os dois, ali zerada. Eu precisava fazer essa ligação. Eu tava com o fone de ouvido padrão na minha mochila, bananinha, só que não tem entrada no iPhone 10. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Opa, peraí, o Mac tem essa porta. Eu abri o Mac, conectei o fone de ouvido, roteei a ligação através do Mac pro iPhone e fiz a ligação, passei a meia horinha, obviamente, mexendo no Mac. Não tem adaptador Lightning para fone de ouvido? Também tem adaptador Mac para fone de ouvido. Notícias. Cocatec. O óbvio só é óbvio pro olho preparado, né? O óbvio só é óbvio depois que alguém te mostra que aquilo é óbvio. E a Bose fez uma coisa que eu achei sensacional, que é um Smart Glass, só que o retorno é auditivo. A lente não tem nada de especial na lente. O retorno, ele é sonoro, tem um microfone, tem um botãozinho. Na verdade, não chega a ser um Smart Glass, é mais uma Smart Armação, um Smart Frame. É uma armação esperta que tem sensores de movimento, que consegue se localizar, entender, pelo que eu entendi, tem que entender melhor esse processo. Você vai ter, de realidade aumentada, vai ter todo um ecossistema de realidade aumentada. Então, por exemplo, você tá olhando no iPhone. Esse óculos não tem uma câmera para saber que você tá olhando pro iPhone. Ele vai interagir ali com o dispositivo. Peraí, o dispositivo tá na minha frente, tá na minha esquerda, tá na minha direita, e tem um aplicativo ali rolando, né? Vai jogar o som pra direita, vai jogar o som pra esquerda. Tem cara, de fato, de óculos. Não é um óculos que entra dentro do ouvido, não, que seria o fone de ouvido. Não, tá ali pertozinho do ouvido, joga o áudio. E palpitaria que é um esquema de transdução óssea, fazendo transmissão pelo osso, alguma coisa assim. Provavelmente vai falhar. Homericamente, já tá em pré-venda, $200, chega agora no início de 2019, em janeiro. Vai ser uma espécie, por hora, de AirPods, de Siri, de Google Assistant. Não tem ainda esse ecossistema de realidade aumentada. Deve chegar esse ambiente na South by em 2019. Vai falhar numericamente, mas abre portas, né? Tinha a Oakley com um óculos tocador MP3 que entrava um fonezinho no ouvido, era legal, mas essa abordagem pode abrir portas para uma combinação mais inteligente entre o retorno visual de tela e o áudio. Se a gente pensar em Apple, nos Apple Glasses, sei lá, obviamente vai ter que ter um retorno de áudio, nem que seja através de AirPods. AirPods, aqueles que nova geração, segunda geração, pintariam em 2020. Rolou uma patente da Apple falando que os novos AirPods poderiam ser intercambiáveis. Você poderia usar o direito e o esquerdo indistintamente. Imagina um ponto que entra no ouvido e ele vai saber se está na orelha esquerda e direita, vai ter um geoposicionamento, vai ter biometria de alguma maneira, alguma medição, alguma coisa. Vai ser mais confortável no ouvido, teria uma espécie de encaixe para não ficar solto, para não ficar folgado no ouvido. Entra no canal auditivo e aí tem uma presilha, pensa numa espuma, uma espécie de espuma. É na verdade uma borrachinha, você já deve ter visto alguns modelos com algo assim. É um aro que deixa o fone sob pressão na orelha. E Coca, o que é essa lei do preço fixo que tá rolando aí? Isso é um projeto já relativamente antigo, né? 2015. Digo relativamente porque 2015 foi ontem, mas não é algo em função do que aconteceu agora com Saraiva, Fnac, Livraria Cultura. E a proposta, pasme, não é exatamente um preço fixo, é limitar o desconto. Para não quebrar a concorrência, a Amazon não tem grana, a Amazon pode descer o preço indistintamente.
cliente, né, para conquistar o mercado. E uma vez que conquistou o mercado, quebra todo mundo. Aí depois que conquistou o mercado, começa, né, faz ali um monopólio, vai subindo o preço. E essa lei diria, é lançamento, então não pode ter desconto acima de 10% no primeiro ano de lançamento. Tem algumas exceções como feiras, né, algumas ocasiões especiais, mas via de regra seria esse limite de desconto. E é difícil de falar qualquer coisa porque a Amazon ocupou, né, o posto de empresa mais valiosa do mundo. Tá a briga ali, né, alternando, mas agora a Think, só falta o Google chegar, né, dos 4, só falta o Google chegar junto, mas Apple já foi mais valiosa, Microsoft e agora a Amazon. E eu digo que é difícil falar, né, qualquer coisa porque quem tem grana consegue fazer essa movimentação no mercado. A editora tá ruim aí, né, tá sem grana, deixa que eu pago adiantado aqui, me dá uma condiçãozinha especial que eu pago adiantado. A Amazon é boazinha. Sim, né, mas né, se fosse conseguir no banco, o empréstimo ia ser mais caro. Os outros clientes, Saraiva e Cultura, né, sem grana. O movimento da Amazon até para manter a estabilidade no mercado. E por outro lado, nessa história toda, não tem muito por que você penalizar aquela empresa que consegue ter uma operação mais enxuta, consegue oferecer descontos mais bacanas, mas você não pode oferecer mais desconto não, porque euzinho aqui não consigo seguir o seu ritmo. Isso, né, em tempos de inovação é assim. Tem outros países que têm essa lei de preço fixo, Inglaterra, França, Alemanha. França como um todo é extremamente protecionista. Por isso que eu digo, né, as empresas, não, via de regra, não são no pró-livre mercado. Querem sim manter o status quo, querem sim protecionismo. Outra ideia tosca foi da ABIN inglesa, o serviço de inteligência inglês sobre comunicação com criptografia. Ele falou o seguinte, sabe o que a gente podia fazer? Você que, né, o provedor, me coloca aí como outro elemento da conversa. Ninguém vai verificar a chave quando você estabelece uma comunicação criptografada ponto a ponto. Tem aquela chave para você verificar. Isso garante que tá indo direto entre vocês dois e não tem mais ninguém. E a ideia do serviço de inteligência é, não, me coloca aí no meio e se a pessoa verificar a chave, vão ver que, que não é a pessoa que você tá falando. Vai ver que tem, né, alguém escutando a coisa, mas ninguém verifica mesmo, ninguém vai perceber. Parece ideia de Mark Zuckerberg, não parece? O Quora, aquele serviço de perguntas e respostas, foi invadido, 100 milhões de usuários foram afetados, comparando com o Brasil, metade da população brasileira, nome, e-mail, as senhas criptografadas, ok, as mensagens diretas, vazou praticamente tudo. Não vai ter um impacto financeiro, não tem número de cartão de crédito salvo, mas você tem informações de serviços de terceiros, né, autorizados, conectados, vai ter que sair desconectando uma série de coisas, definir as senhas. É um jogo injusto, um molezinho que uma empresa dê, a hackeragem aproveita. Analogia com o mundo real. Bandidagem vai atacar a qualquer momento porque você não consegue ter polícia 24 horas por dia em 100% dos locais. Tem que aumentar como um todo a segurança, mas tem que ter a certeza de que os responsáveis, que a hackeragem envolvida vai ser punida, porque assim fica aquela certeza, vão me pegar, é uma questão de tempo até que me peguem. A Qualcomm, aquela que tá brigando com a Apple, apresentou o seu novo chip, o Snapdragon 855, evolução do 845 do ano passado. O modem que chega junto é o Snapdragon X50, que é o 5G, dobradinha 5G, que deve chegar em 2019 no primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, né, tem a Samsung, Austrália, China, não mais além disso. Aqui no Brasil fica para 2020, 2021 e olhe lá. A Qualcomm ainda não deu muitos detalhes do 855. A gente já sabe que é 7 nanômetros, amanhã ela vai disponibilizar mais detalhes. Falou também do leitor, o Touch ID ultrassônico, isso significa que funciona por detrás da tela, isso também deve chegar em 2019, talvez no S10. Se funcionar direitinho, e tem tudo para funcionar, eu acho que isso deveria ser um comportamento padrão da tela, porque é uma maneira de você estar interagindo com a tela e o dispositivo saber que você é você, né? Saber que não mudou a digital. No mercado de carros autônomos, Ohio, semana que vem, chega o primeiro serviço de transporte autoguiado. O Uber tá de olho no mercado, Lyft também, no mercado de saúde, levar as pessoas pro médico em transportes não emergenciais. Nos Estados Unidos, muita gente perde as consultas médicas anuais por questão de transporte, faz uma parceria com o seguro, né, e faz a mágica acontecer. É um ganha-ganha para todo mundo, inclusive pro Uber. E, né, abre o olho porque é transporte não emergencial. Mas a gente tem Uber Eats. Forçando um pouco a barra, Uber Eats acaba sendo um transporte emergencial. Você tem que conectar as duas pontas o mais rápido possível para a comida, né, chegar quentinha. Claro que um transporte de ambulância, um transporte emergencial, não é só a questão de conectar os pontos. Você tem que, durante o caminho, prestar de repente uma assistência. Nos Estados Unidos você tem os paramédicos, né? Talvez tenha, né, alguma coisa por aí. Aqui no Rio de Janeiro chegou os patinetes elétricos, por hora só na orla de Copacabana, vai expandindo aos poucos. É uma parceria junto da Petrobras. E o bacana, na sacada que eu curti, é que os postos de gasolina vão ser os locais, tem
outras estações, mas vão ser os locais onde você vai deixar e pegar o patinete elétrico. Por que é bacana? É um local, né, de circulação de gente, um local fixo, tem a questão da manutenção, tem a recarga, meio que junta, condensa uma série de fatores. A ideia é que até o final de janeiro você tenha 500 patinetes em 25 estações do Leme ao Leblon. Queria ver o Rio apinhado desses patinetes. Madrid falou, dá uma segurada aí. Vamos ver. Se bem que Madrid é uma cidade grande. Na Espanha você tem uma série de cidadezinhas, aquelas cidades, castelos de ruazinhas estreitas. O que não falta são as scooters, motinho. Teria uma boa troca pros patinetes elétricos, mas tem que ver, né? A questão não fazer bagunça. De Bitcoin, tá vindo aí uma medida mais fiscalização. A Receita vai bater na porta das exchanges e falar, ó, passa pra cá quem foi que negociou Bitcoin esse mês. Vai começar o cruzamento de informações para pessoa física. Continua tudo igual, a declaração continua tudo igual, só que a Receita vai ter acesso às negociações realizadas. O Bitcoin em si continua ali nos $4.000, tá 3.800 um pouquinho abaixo, mas o blockchain em si tá em toda. Rolou a primeira prova de conceito do Unibanco fazendo uma captação, um empréstimo de 100 milhões de trumps usando blockchain, fazendo o registro no blockchain da R3, o Corda Connect. O DuckDuckGo mostrou que o Google ainda continua, digamos, personalizando os resultados da busca em modo incógnito. Isso é problemático porque isso significa que o Google sabe quem é que tá pesquisando, né? Se ele personaliza de pessoa para pessoa, você não tá de fato no modo incógnito. O Google disse que a pesquisa tá errada e tal, embora ele tenha dito que vem reduzindo a personalização no modo incógnito, que a personalização é mínima, feita via cookies anônimos, mas, né? Acho que foi a primeira vez que isso foi feito em 2012. Você, de acordo com a época de campanha eleitoral, você fazia uma pesquisa no modo incógnito, mas você recebia mais resultados quando você estava pesquisando sobre o seu candidato. Ou seja, o resultado da busca levava em consideração o seu viés político. Por isso que eu falo, né? Alô anonimato, alô privacidade. Mesma coisa no Facebook, né? Você tem a personalização dos resultados em função da sua navegação, do seu feed, dos seus amigos, dos seus grupos, das páginas que você segue. Facebook até fez um videozinho, 2 minutos, mostrando como funciona essa busca. Eu vou deixar o link aqui nas notas desse episódio. Quem também fez um videozinho foi a Microsoft, falando iPad. Então, iPad, pois é. Esse negócio aí de iPad é pra criança. Falando isso num tom, obviamente, pejorativo, dando, né, aquela cutucada na Apple. Não, o que é? O iPad é um novo computador? O que é a nova computação? Você sabe que eu tendo a olhar pro iPad como, entre aspas, um brinquedinho, no sentido que é uma opção, é uma alternativa, mas não um substituto. Mas, né, a Microsoft, né, tirando onda. Mas a Microsoft, né, tem Surface, tá de olho nessa linha. Nos Chrome OS, Chromebooks, a Microsoft estaria desenvolvendo o Windows Lite para rodar em qualquer dispositivo. Ainda não se sabe muito bem como é que vai ser isso. Talvez seja até uma alternativa, uma visão na lá Chrome OS, onde o sistema operacional vai ser um browser. O que a Microsoft quer é rodar em qualquer dispositivo, qualquer CPU, vai estar naquele modo que é o iPhone e também o iPad, sempre pronto para o combate, sempre alerta, né, sempre ligado, conectado. Talvez nem se chame Windows, talvez seja esse sistema que vai rodar no dispositivo do futuro que o Satya Nadella prometeu. O que mais a Microsoft lançou? O Visual Studio Preview 2019, o Informes WPF e o WinUI agora são open source. Microsoft abriu, o que mais de câmeras? O seu Max Brownlee fez um teste cego para saber qual é a melhor câmera e pasme que quem ganhou foi o Mate 20 Pro. Os iPhones eram 2 modelos, o 10 e o 10S. Perderam numericamente na primeira rodada do teste cego, foi uma coisa meio Copa do Mundo, né? As eliminatórias. O 10S perdeu pro BlackBerry Key 2 e o 10 perdeu pro Pocophone F1 da Xiaomi. Tem a questão de que a votação aconteceu online, então Twitter e Instagram acabam comprimindo a foto, você não tem a qualidade total da foto, mas ainda assim só bate naquilo que eu venho falando. Hoje em dia, a câmera não é mais o diferencial. O diferencial é o software que está em cima dessa câmera. Você tem aí 300 filmes feitos com iPhone ganhando prêmios, sendo exibido em salas de cinema, que mostram isso. A câmera em si, o hardware, não se equipara a um hardware profissional, mas já tá bom o suficiente, já tá aceitável. Então não é mais uma evolução da câmera do hardware, é uma evolução de software. E isso vai liberando coisas que a gente nem imagina. Você detectar anemia tirando foto da unha. Que mais? Mercado. Wearable cresceu 20% no terceiro trimestre de 2018. Quem tá na liderança? Xiaomi, depois vem a Apple e Fitbit. Mercado de smartphones que tá ali, né, no 0 a 0. Cresceu 0,5%. Liderança Samsung com 19% de mercado, depois Huawei com 13%, Apple 12%, Xiaomi 9%, Oppo 8%. A única empresa ocidental é a Apple, que vai lembrar produzido lá no Oriente. A Foxconn, né, já de olho em possíveis barreiras na guerra Estados Unidos e China, está considerando abrir uma fábrica, por exemplo, no Vietnã, né, que foge
foge, foge da briga Estados Unidos e China e continua com os preços baratinhos. O mercado ele sempre vai se adaptar, né? O Trump, não, vou colocar aqui umas barreiras porque aí a produção vem pra cá. E, né, não é exatamente assim, que nem a Apple. Vou fazer aqui o novo iPhone, vai vender muito. E em tese não estaria vendendo tanto assim. Tanto é que parte da galera que tinha sido realocada, a gente já lançou aqui os iPhones, pode, né, voltar para outros projetos. Agora não, volta, vamos dar um boost aqui nas vendas desses iPhones, porque, né, fazer um dinheirinho. O que mais que a gente pode falar de Google? O aplicativo YouTube Mobile, agora na página principal, vai ter o autoplay por padrão no Android, WhatsApp. Você vai conseguir instalar agora em tablets, desde que tenham chip, tenham acesso ao celular. A Samsung se enrolando de novo com foto, colocando uma foto que não foi dando a entender, não, aqui, a gente fez aqui essa foto tirada aqui, né, borramos o fundo, tirada aqui com o Samsung, mas não, era foto da SLR de Facebook. Agora, todos os grupos têm stories. Tem uma regra na política do Facebook que caiu, que dizia que os desenvolvedores não poderiam replicar funções primordiais que o Facebook já provesse. Isso é complicado porque, né, por exemplo, Twitter, né, compete ali um pouco com o Facebook. Vamos imaginar agora você consegue fazer login no Tinder com número de celular, mas vamos supor que, né, tenha um Tinder dentro do Facebook. Tinder, você que me usando, não pode não, tem aqui uma função, você tá competindo comigo. O Stories, né, que é tão hoje visceral dentro do Facebook. Snapchat, sai pra lá. Proteçãozinha de mercado, o Facebook já usou dessa regra em alguns casos, com Vine, com Voxer, mas, né, agora caiu. Encerrando o ano, tem trocentas retrospectivas, trocentas listas de 2018. Spotify mostrou os álbuns, as músicas, os artistas, e foi o ano do funk e do sertanejo. Jorge Mateus eu conheço. Agora, Zé Neto e Cristiano, talvez ouvindo a música, mas de nome não bate. A música Top Propaganda do Jorge Mateus, não faço ideia se eu já ouvi, acredito que já. Depois, em Top 2, Vai Malandra, essa eu ouvi, da Anitta. Funkeiro, né? Teve também o Kevinho e junto com o sertanejo Simone e Maria naquele Tatum-Tum. No mundo, muita coisa que eu não conheço aqui de nome, muita coisa. Destaque: Drake, Post Malone, XXXTentacion, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ariana Grande, Cardi B, Taylor Swift e Camila Cabello. Eu vou escutar esses tops pra saber se eu... Ano passado eu fiz isso, descobri que eu não tava tão alienado assim. Eu dou play nas músicas, mas não fico olhando pra tela do smartphone, preciso dar uma espiada nisso. E por fim, registrar que Black Mirror, 5ª temporada, chega no dia 28 de dezembro. E assim, delegando o Instagram pra um bot. Ou não, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.